Pessoal, bom dia a todos. É um prazer ter aqui vocês comigo. Nós vamos trabalhar hoje o tema das regras e princípios. Olá, Vitória, olá, Isabela. Nós já desenvolvemos que o estudo do direito, especificamente o estudo da aplicação do direito, ele demanda um esclarecimento sobre a questão do significado da norma. O que a gente quer dizer com isso? Veja que a norma pensada, ela pode não chegar exatamente à norma concreta. Então, a hermenêutica ela parte desse ponto, da diferença entre norma pensada e norma concreta. Esse caminho, o trajeto de um para o outro. Então, dentro dessa preocupação de se encontrar a aplicação correta da norma, que quando ela deixa de ser pensamento e passa a ser um ato presente na sociedade, nesse contexto, é então que nós temos o trabalho da hermenêutica. Isso a gente já sabe. A gente sabe também, e é um pressuposto para o nosso estudo, que a norma jurídica ela vem para realizar projetos sociais. Essa é uma percepção do Estado de Direito. O que a gente quer dizer com isso? Nós não enxergamos na nossa vida uma vida que realiza um destino ou que corresponde a uma essência natural. Então, a vida não é natural, a vida que temos, ela é social, e enquanto vida social, há um ajuste com um grupo, ajuste esse que resulta naquilo que a gente chama de direito. O direito nada mais é, na linha que temos desenvolvidos, uma manifestação da política, é um produto da política, e a política é esse convívio pacífico, esse convívio coordenado das pessoas. O desafio que aparece aí, então, é quais valores ou quais interesses podem e devem ser protegidos pelo direito. O direito, então, não é natural, ele é um produto. Existe um grupo organizado, que é o que a gente chama de sociedade. A sociedade estabelece normas, normas essas que devem realizar seus interesses. Nós situamos os direitos humanos como aquele conjunto de normas que resumem o espaço vital das pessoas. Foi assim que nós situamos os direitos humanos. E, tendo isso situado, uma pergunta importante e difícil é: todas as normas são da mesma espécie? Então, de cara, a gente já tem uma diferença de sistema, de conjunto, que umas normas existem para definir as obrigações, isso já deve estar claro, mas outras normas, por exemplo, os direitos humanos, elas não existem para definir obrigações. Elas existem para situar um espaço de vida, substituindo, talvez, aquilo que o direito natural fazia. Só que o direito natural não era um conteúdo que as pessoas pudessem modificar, ajustar. O direito natural existia de um modo pronto
o direito natural existia de um modo definitivo. Não é a vontade das pessoas. Nós nos desligamos do direito natural. Então, algo surge em seu lugar. É nesse lugar que nós estamos situando os direitos humanos. Os direitos humanos vêm para definir ou estabelecer aquele conjunto de valores que deixam de ser extra-humanos, mas são valores agora humanos, os direitos humanos. Então, essa é uma primeira distinção entre classes de normas. Nós teríamos normas que definem obrigações e temos normas que definem a própria existência. Dentre as normas que definem obrigações, já é de conhecimento de todos, e isso não deve causar nenhuma surpresa, que nós temos normas que estruturam a atuação do Estado e normas diretamente voltadas à conduta das pessoas. Um autor importante nesse estudo das espécies de normas é Herbert Hart. Ele tem um livro que eu sempre cito, porque é leitura obrigatória, por exemplo, para quem estuda direito em universidades de língua inglesa. Eu tenho um exemplar aqui em mãos, vou mostrar para vocês, para que vejam. Essa é uma das dezenas de edições, né? Aqui está aparecendo de ponta cabeça, então esse aqui é o conceito de direito Herbert Hart. O Hart ele vai dizer que no estudo dele nós temos, dentre essas normas que estruturam as condutas e normas que definem o Estado, ele não está falando dos direitos humanos, está falando somente daquelas normas que definem obrigações. Nós teríamos, ou temos, eu vou estruturar para vocês visualizarem. Eu preciso compartilhar a tela. Então vamos lá. Compartilhar tela. Não, esse aqui. Então temos aqui regras e princípios. Alguém está chegando. Só um segundinho. Eu vou, enquanto a Giovana está entrando também, eu vou fechar a janela para... Estou achando que os cachorros latindo na rua estão fazendo muito barulho. Não sei se estão incomodando vocês, mas não, a gente não precisa ficar com esse barulho todo, né? Só, bom, já parou. Ele compartilhou a tela errada. Então, vamos mudar isso. Compartilhar a tela de novo. Essa aqui. Perfeito. Então, estamos falando de regras e princípios.
o que que a gente já tem até agora? Nós temos que existem distintas espécies de normas. Primeira classificação. Normas que definem valores e normas que definem obrigações. Então, vamos até testar se está tudo funcionando bem. Vamos ver se fez sentido. Essa primeira classificação que eu desenvolvi com vocês. Por que que os valores apareceram entre aspas? Por que que eu coloquei valores entre aspas? Quem pode escrever ou falar como entendeu isso? Então, a Beatriz disse, os valores estão entre aspas porque são subjetivos para cada pessoa. Todo mundo concorda? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? E aí? A Vitória, então, acrescentou. Eles podem mudar com o tempo. É exatamente isso que eu pus entre aspas. Quando nós vamos ler os autores que tratam do assunto, normalmente, aí não é, Beatriz, a questão de não ser algo concreto, porque todo valor tem uma certa indeterminação. Só que, veja, lembra quando a gente estudou o conceito de moral? A moral são valores. E ela também não é algo de fácil interpretação. Agora, o valor moral não é exatamente o valor jurídico. A diferença do valor moral para o valor jurídico é que, especificamente, quando isso é trazido para a juridicidade, nós estamos falando de algo ajustado entre a sociedade. Quando a gente diz assim, vamos pegar um exemplo de um valor incorporado pelo direito. Um valor incorporado pelo direito pode ser o direito à vida. A vida enquanto valor vem e recebe a proteção do direito. Qual é o significado dessa vida? É exatamente aquilo que se imagina na moral? Pode ser, mas na sociedade contemporânea, nós estamos vendo que a relação direito e moral, quando um conceito moral vem para o direito, esse conceito termina significado em termos daquela sociedade. Quer dizer, existe o valor vida e existe o valor vida dentro do direito. O valor vida dentro do direito não é exatamente o valor vida moral. Aí vocês vão falar assim, puxa, mas como assim? Na crise do coronavírus, por exemplo, a gente tem notícia de que na Itália eles têm assim já escolhido atender
pessoas mais jovens em detrimento aos mais velhos. Por quê? Por que tem escolhido? Porque não tem lugar no hospital para todo mundo e supostamente o mais jovem tem maior condição de sobrevivência. Isso está certo? Bom, claro que não. Não está certo. Mas eles têm recurso? É uma escolha dentro das possibilidades, dentro dos recursos que possuem. Percebe? É triste, não é certo, mas foi o que eles conseguiram fazer. Então, o valor vida, dentro do direito, acaba tendo um significado que não é o do valor vida fora do direito. Por isso que os valores estão entre aspas, tá? Então, feita essa classificação, que dentro do direito nós temos valores, nós também temos normas que definem obrigações. Aí vem o que a gente chamou de segunda classificação. Essa segunda classificação é referente às normas obrigações. Aí eu peguei emprestado o livro do Hart, O Conceito de Direito. O Hart, ele define nesta classe três... antes, e foi isso, não podemos ser muito rápidos. Existem as normas primárias, e existem também as normas secundárias. As normas primárias são aquelas que estabelecem as condutas. Por estabelecer as condutas, acho que não há dificuldade. Essa deve ser a classe de normas mais intuitivas. Quando a gente diz é proibido fumar, não sai à rua, nós estamos aqui falando das normas que estabelecem condutas. O limite de velocidade é como a gente deve proceder no espaço de trânsito, e é aí que nós temos as normas que estabelecem condutas. Tá? Já as normas secundárias são normas que a gente pode chamar de instrumentais ou de organização do sistema. E essas também se dividem, só que se dividem em três classes: reconhecimento, modificação e aplicação. Tá? Então, nós temos as normas primárias e as normas secundárias. Norma, a gente sabe, uma norma é sempre algo que vem para modificar a ação, assim, o jeito de agir. Só que quando nós estamos falando das normas primárias e secundárias, nós estamos entendendo a divisão entre a estruturação do Estado e a organização da vida, tá? Tem uma pequena apresentação em espanhol que eu acho que é acessível, né? São 2 minutinhos só, que ilustra a classificação das normas para o Hart. Eu vou dividir com vocês. Vou abrir aqui. Então, está aqui, vídeo, Hart.
Ok, já estamos no jeito. Então, vamos lá. Cadê você? Compartilhar tela. Aqui, compartilhar. Vamos assistir junto. Created using Powtoon. Então, eu sei que veio em espanhol, isso pode gerar algum desconforto, mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Isso vai ficar gravado no Black, sim, inclusive essas anotações que eu estou fazendo, eu também vou gravar no Black depois, né? A Júlia perguntou. Vamos ver se fez sentido esse grande quadro. Vocês viram que a explicação que veio no desenho, ela veio um pouquinho diferente do que eu estava falando, né? Para o Hart é um autor positivista, o Hart é aquele do livro. Enquanto autor positivista, ele entende que dentro do direito não há valores, só tem normas. Então, vamos voltar para aquela tela que estávamos usando. Aqui. A primeira classificação para um autor positivista, ela separa o direito e a moral. Lembra? Então, normas que definem valores não são jurídicas. Só existem as normas que definem a obrigação. É assim que o Hart começa. Nós vivemos um outro momento histórico, o da crítica ao positivismo.
Então, a gente tem que os direitos humanos expressam valores, só que são valores entre aspas, mas são valores, certo? Nos desligamos da explicação positivista, voltamos para a explicação das normas conforme o positivismo, normas, obrigações. O que o autor coloca? Que a sociedade primitiva, ela tem as suas regras. Ela não tem o Estado como conhecemos, mas ele tem as suas regras. O que são as regras, né? As regras, elas, por exemplo, elas definem, como a gente antecipava, se você tem, se pode ou não fumar, se pode ou não beber, quem pode trabalhar como advogado. Nós temos as nossas regras. Agora, a dificuldade que se tem é como generalizar essas regras. O Hart até diz, um sistema que só tivesse regras de conduta só seria factível, só poderia existir numa sociedade muito pequena. Então, nós estamos nesse momento aqui em casa, cada um na sua casa, com poucas pessoas. A gente estabelece uma regra de funcionamento. Quem vai fazer o almoço, quem vai limpar o banheiro, quem vai levar o lixo para fora. São regras. E aí o Hart diz, numa sociedade muito pequena, basta existir essas regras e todo o problema do grupo está satisfeito. Só que ele começa a desenvolver. E se o grupo for maior? Agora, nós não estamos falando de uma pequena família ou de uma pequena cidade. Nós estamos falando de um grande grupo. É aí que surgem as normas secundárias. O sentido da existência das normas secundárias é organizar, estruturar e garantir a aplicação da regra primária. A regra primária é aquela que define o comportamento. A regra secundária é a que define a aplicação da norma primária. Tá? Até aí deu para acompanhar? Vamos ver se faz sentido. Eu citei alguns exemplos de norma primária. Quem consegue pensar um exemplo, dividir com a gente, de norma secundária? Você já tem matéria específica que estuda isso. No semestre passado, não sei se não teve esse semestre, a professora Maria Célia trabalhava esses conceitos da norma secundária. Aí a Vitória foi direta e certeira. Normas processuais. É isso mesmo, Vitória. As normas do processo civil, processo penal, são normas secundárias. O que essas garantem? A aplicação do direito. Dá para visualizar isso? Que são regras jurídicas, mas essas regras não são voltadas à atuação das pessoas, mas à organização do Estado. O processo e as suas regras são, então, instrumentos que a sociedade tem para aplicar as regras primárias, o processo judicial. A norma de reconhecimento é estabelecida pela própria Constituição, quando diz ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Isso é uma regra de reconhecimento. O processo legislativo é a norma de modificação. A gente está vivendo esse momento político inusitado, né, que o presidente da República diz que os governadores estão decidindo algo que não deveriam decidir, que ele é contra as medidas do próprio governo dele, né? É bem interessante, porque, ué, é o seu governo que está fomentando essas medidas, o senhor é contra o seu próprio governo? Há quem enxergue aí uma esperteza política que são medidas muito impopulares e que devem causar muito sofrimento. Quando o sofrimento chegar, ele vai poder dizer: eu sempre fui contra. Talvez seja uma esperteza política e não maluquice, como alguns queiram classificar. Essa equação